Ficou. Olá pessoal, tudo bem? Fazendo a última live aqui da semana, uma série de lives. E nessa live hoje a gente vai ter um convidado especial, que é o Luiz Bellato. E o Luiz Bellato, ele é especialista na parte de treinamentos, hein? De pessoas, de comportamento, de mudanças. E aí vai ser uma super aula aqui, principalmente para mim. Principalmente para mim que também estou no meio dessas mudanças todas aí. Eu quero aprender como que eu devo mudar, como que eu devo pensar, o que que eu devo aprender, o que que eu devo ter de novo, como é que tem que ser meu mindset para essas mudanças agora. Então é o seguinte, o impacto do treinamento e o protagonismo digital, tá? Vou chamar ele aqui, vou falar que já estou no ar, né? Vamos lá. Já estou no ar. Vamos ver aqui, na hora que ele entrar, a gente já adiciona ele. Então vai ser uma super live, tá? Pode, não é puxando sardinha não para live hoje, mas vai ser uma super live mesmo. O Bellato acabou de entrar, vou convidá-lo aqui para entrar. Espera aí, Luiz Bellato entrou. Eu vou apresentá-lo aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre o perfil dele, tá? Ele está sempre fazendo uns vídeos aí na internet. Boa noite, Ô Luiz, tudo bem? tudo bom? Como é que estamos? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começando aí uma live. Então, Luiz, estava aqui, vou começar. Primeiro, essa live, depois ela vai ficar salva, tá? A gente vai salvar ela Legal, no YouTube. Então, por isso que a gente pode legal. falar aqui mesmo sem muitas pessoas entrando, né? Outra coisa que acontece também, a gente vai pegar essa live, pôr no YouTube, porque tem muita gente que não pode entrar nesse horário e gosta de ver lá Uhum. depois. Já estão chamando você de mestre aqui, ó. Ó, Ah, o o que que é isso? pessoal, o pessoal é muito carinhoso. Sou mestre não, eu sou um eterno aprendiz. E acho que esse é o espírito, né? Mestre coloca a gente num pedestal um tanto quanto que nos afasta das pessoas, né? E a gente, quando fala de aprendizado, a gente tem que estar perto das pessoas. Mas eu agradeço o carinho. Espero não falar nenhuma grande bobagem aqui. Eu estava até vendo, Giovanni, em relação aos seus convidados dessas lives, né? Até do tema, eu sou aquele que é meio o assunto diferente, né? Essa semana você pegou muito a respeito de como rentabilizar questão da farmácia no cenário digital e de repente aparece um maluco aqui falando de aprendizado, né? O pessoal falou, nossa, o que é? O Giovanni pirou, vai segmentar, vai mudar o ramo da sintaxe. Mas acho que tem muito a ver com o modelo de entender essas mudanças, né? E procurar abrir a mente para tudo que está acontecendo de uma maneira não julgadora, mas uma maneira de compreender o momento e tirar o melhor disso, né? E é isso que Então, nós treinadores lidamos, né? eu vou te apresentar, porque esse vídeo aí está começando, pode ter gente aí que vai assistir e não te Uhum. conhece ainda. Então é o seguinte, o Luiz Bellato, ele é o quê? Ele é um especialista em comportamento, é especialista em treinamento. Então, e aí ele linka agora também com a parte digital, com o momento que a gente está lidando agora. Ele treina equipes, ele ajuda a validar as equipes, a equipe de vendas, a equipe comercial. Então, ele está nesse meio. Ele é da indústria farmacêutica, tá? Ele faz Sim. vários vídeos e ele é tipo um cientista, certo? Então, sempre ele está aprendendo e aplicando para ver se funciona. Então, nesse meio tempo, ele também é um cara que gosta muito de passar conhecimento. E a ideia aqui hoje é coisas práticas, né? O que é coisas Sim. práticas? O que as pessoas que estão ouvindo lá, elas podem começar a pôr na cabeça e praticar aquilo na vida delas, né? Então, Ótimo. o Luiz, se quiser falar mais alguma coisa sobre você aí, fica à vontade, tá? E Agradeço, a apresentação está ótima. Eu tenho 10 anos na área de treinamento e desenvolvimento dentro da indústria farmacêutica, né? Hoje, como você falou, eu ainda atuo na indústria, estou dentro dela. Hoje eu cuido de times de propaganda médica e de times comerciais, né? Mas, acima de tudo, eu sou um eterno apaixonado por aprendizado e um eterno incomodado. Eu gosto muito de debater a relação entre teoria e prática, né? certo. Ambos são complementares. E, principalmente, como um estudioso do comportamento humano, eu estudo programação neurolinguística, estudo neurociência, eu gosto muito de entender o impacto do ambiente sobre a nossa relação com
as coisas que a gente faz e como a gente faz, né? E o Covid-19 veio para questionar muitas certezas, né? E dentro da indústria, principalmente, essas certezas estão sendo postas muito à prova, né? Vamos imaginar já só uma seguinte situação, né? Você tinha times na rua até dia 16 de março. Certo. Talvez encontrando alguns clientes, conseguindo encontrar algumas farmácias, conseguindo encontrar alguns médicos. No dia 17, a maior parte desses times estava dentro de casa. Onde estão até hoje? Do nada, do tipo, amanhã você não sai de casa. Certo. Então, eu tenho um monte de perguntas aqui para vocês. Então vai ser meio assim, tá? Eu vou te fazer as perguntas. E aí é o seguinte, pessoal, para quem não me conhece, nem me apresentei, eu sou Giovanni Coelho da Sintax, para quem não me conhece, que entrou aí de alguma outra forma. E aí é o seguinte, eu vou fazer diversas perguntas para ele, baseado na realidade agora, né? Então, eu falo assim, eu mesmo estou pensando, a gente está pensando, a gente pega, a gente fica nervoso, tal, mas é normal, às vezes, a gente até fica nervoso, porque a gente saiu totalmente da zona de conforto, né? A gente tinha um planejamento de vida, um planejamento de carreira, um planejamento de empresa, e as coisas não foram mudando, né? Uma crise é diferente, uma crise você vai sentindo. Essa não, foi igual ele falou, do dia para o outro, tudo mudou. Do dia para o outro. E aí vem a primeira pergunta, né? A primeira pergunta é o seguinte, né? As pessoas, muita gente está acostumado, principalmente a equipe de vendas, a ter um relacionamento pessoal, né? O pessoal às vezes vai na frente até do técnico, então as pessoas têm um relacionamento pessoal, e isso é muito importante na indústria farmacêutica, principalmente. E agora, com essa mudança, né? Com essa mudança, aí essas pessoas também, eu vou falar um pouco de você, essas pessoas também tinham treinamentos presenciais, o treinamento era presencial, a maioria deles, em evento, ocasiões. A primeira pergunta é, as pessoas com essa modalidade, quais são as adaptações que a pessoa vai ter com relação a treinamento e qualificação? Excelente pergunta, Giovanni. A indústria farmacêutica, no geral, ela sempre considerou que treinamento válido é treinamento presencial. Então, é como se eu precisasse colocar o colaborador dentro de uma sala de aula para ele assistir uma palestra, ver uma apresentação, fazer alguma coisa prática, né? E o digital vinha como um complemento, material de estudo, digamos assim, né? O cenário mudou. Primeiro, você tem times hoje tendo que estudar 100% digitalmente, né? E eu não acho que isso vai mudar ao longo de 2020. Quem conseguiu fazer sua convenção, fez, mas eu acho dificilmente que vai ter uma reunião de ciclo, entendeu? No caso da onde eu trabalho, no laboratório em que eu trabalho, nós não conseguimos fazer convenção. E eu acho muito difícil que a gente consiga fazer uma reunião presencial ainda esse ano, por conta de todas as precauções, por conta da demanda de buscar resultado, que vai ser o caminho no segundo semestre. Se a partir do momento que você conseguir liberar, a vida voltar ao normal e as pessoas voltarem a exercer suas atividades, esses times vão para a rua. Esses times vão correr atrás de resultado. E tirar a pessoa de campo para uma reunião qualquer que seja, primeiro, vai ser difícil. Segundo, você já vai ter estabelecido uma cultura digital. Eu vejo que hoje a grande adaptação que as pessoas estão tendo que ter é compreender que o treinamento digital é algo inevitável. Só que o treinamento digital, ele passa por alguns comportamentos. Você tem que estar concentrado, você tem que estar focado, e você tem que entender aquilo como valioso. Você vai ter que ter uma rotina de estudos. Lembra quando a gente era criança, e a gente voltava da escola e tinha uma lição de casa? Você tem que ler um texto, você tem que ler um texto, aí você vai resumir aquele texto, ou você tinha o seu caderno de exercícios, não é mesmo? Aquilo nos ajudava a aprender. O digital é a mesma coisa. Você vai ter que dedicar um tempo, você vai ter que olhar aquilo que a sua área de treinamento, a empresa está passando, você vai ter que ver aquilo, fazer o seu resumo e criar a sua forma de assimilar aquilo, entendeu? Na indústria, eu lembro, por exemplo, quem é mais antigo da indústria ganhava sempre o quê? Um manual de produto enorme, né?
E aí você levava aquilo para casa, você lia aquele manual inteiro e as pessoas treinavam propaganda médica na frente do espelho. Essas histórias são clássicas, entendeu? Mas como era que aquilo acontecia? Você lia, você fazia o seu resumo, você tinha uma prova que geralmente era aplicada, você ainda tinha os escritórios regionais, né? Então você ia lá, pegava uma prova impressa, fazia a prova, o teu gerente corrigia a prova, dava a tua nota, e aí você ia e treinava propaganda na frente do espelho. Cara, no digital, a rotina de estudo não é diferente. A questão é que eu vejo que as pessoas, por medo talvez, ou por algum preconceito, não sei te dizer, acho que mais por medo, entendem que o digital era um apoio ao treinamento. Só que o treinamento digital, num cenário em que você cada vez menos consegue reunir pessoas, o custo logístico de reuniões é muito grande. O mercado cada vez mais competitivo. Se você não está na frente da farmácia ou do médico, tem pelo menos 5 ou 6 concorrentes que estão. Você tem que estar lá. Certo. E aí a pergunta pressão... aqui, ó. A segunda... então você... só aí eu já vejo que muda, entendeu? A gente está sendo empurrado para o digital. Aí, se você for pensar nessa linha aí que você está falando, né? Então, por exemplo, a indústria, a partir desse momento, ela começa a perceber também que dá para fazer algumas coisas digitais. Dá. Vamos pensar que o ano que vem as coisas melhorem, as coisas mudem, surge uma vacina e as coisas voltam. Mesmo assim, o digital entrou mais forte, não foi? Qual que é a sua opinião? O digital entrou. Eu acho que o digital não sai mais. O que a gente vai discutir é a intensidade dele. Então, por exemplo, hoje, um gerente distrital, um supervisor comercial, ele consegue, por um aplicativo de webconferência, reunir o time dele, fazer os alinhamentos e fazer com que cada um trabalhe da sua casa. Pode ser que não seja o trabalho como ele estava acostumado a fazer, mas ele consegue fazer isso. E ele consegue fazer isso até com mais frequência do que presencialmente. Vamos imaginar um cara, um supervisor comercial que tem colaboradores em 5 estados. Qual a chance dele reunir todo mundo? No máximo, uma ou 2 vezes por ano. Por videoconferência, ele reúne todo mundo. Para treinamento prático, é óbvio, treinamento prático, é claro que você precisa do presencial. Mas nós temos um ganho com isso. O ganho com isso é você criar uma cultura de estudo digital que permita que no encontro presencial você seja muito prático. Eu fiz a teoria à distância. Vamos praticar agora? E isso cria uma cultura de aprendizado como um pré-requisito. É o que a gente chama no termo de blended learning, né? Eu estudo previamente e quando eu vou para um encontro, eu vou para praticar. Eu não vou rever o que eu vi. Eu não vou ter essa hipótese. Eu já vou, mas eu não estudei tudo. Aí você já criou uma cultura de consequência, entendeu? Foi dada a oportunidade. E eu vejo que, assim, os laboratórios, a indústria farmacêutica, sem querer, eu já te dou a palavra, a indústria farmacêutica, ela vai voltar a fazer reuniões. Mas eu entendo que ela vai colocar o foco dela em convenções e, no máximo, uma reunião de ciclo. Reuniões esporádicas de treinamento vão passar a ser feitas, e reuniões de time para alinhamento de processo, alinhamento de resultados, vão passar a ser feitas digitalmente. O digital entrou, isso é fato. O digital entrou, né? Não, eu acho que faz sentido mesmo, por exemplo, até pego por mim mesmo, né? Tem coisas que eu consigo explicar digitalmente, né? Então, por exemplo, eu explico sobre lucratividade, CMS, tem coisas que são muito legais e dá para fazer digitalmente, né? Sim. Outras coisas, por exemplo, claro que fica melhor no presencial, né? Que coisas são essas? Por exemplo, o cara quer perguntar um cenário muito específico que surgiu agora na cabeça dele, não dá para você fazer na hora do digital que você está vendo algum conteúdo, né? Então, igual você falou, então, você pode pegar que o cara saiu do zero e ele dá uma alavancada no conhecimento básico técnico e a reunião vai ser para coisas mais avançadas e práticas, né? Coisas mais complexas, coisas... então, eu acho que faz sentido. Faz muito sentido isso. E aí vem a pergunta. Como que fica a cabeça do cara? Vamos lá. Você sabe que nem todo mundo é digital, né? Nem todo mundo
E tem muita gente boa no mercado farma. E essas Sim, pessoas que são boas, muitas vezes ela tem uma idade mais avançada, certo? sim, Então, concordo. por exemplo, avançada que eu falo assim, ela não tem 20 anos, eles têm lá 40, 45, 50 anos, mas são caras Perfeito. foda, são caras Sim, foda. são caras que fazem muito bem o que fazem. Mas assim, não só esses caras, como tem gente nova também, nesse cenário que você vê, o que que vai, como que vai ter que ser a mente desse pessoal? Porque nem todo mundo tem habilidade com tecnologia e eles vão ter que se adaptar. Vão. Eu lembro, eu vou contar uma história, tá? Tá. Em 2010, quando eu entrei na área de treinamento da indústria, eu trabalhava num laboratório que tinha uma mescla muito grande de representantes. Gente muito jovem e gente já mais das antigas, né? Com uma idade um pouco mais avançada, mas altamente produtiva. E lá em 2010, você não falava de aplicativo, você falava de portal de treinamento. Era uma Uhum. URL que você tinha que entrar e lá você tinha os conteúdos. E a gente estava começando com isso ainda, né? E eu lembro que eu comecei a fomentar esse portal, né? E é engraçado que eu tinha na mesma equipe, tinha um distrito que tinha dois representantes. Um tinha 70 anos de idade e o outro tinha 78 anos de idade. E eles faziam o setor do centro de São Paulo, um fazia a Santa Casa, o outro fazia os consultórios de Higienópolis, né? Batiam perna que você não tinha ideia. Eles eram, na frente do médico, eles eram feras. Mas e a tecnologia? Esse cara estava acostumado a receber um manual. De repente o manual estava num PDF na internet. Eu tinha um extremamente reativo. Me xingava até no telefone. Eu não consigo acessar essa M, entendeu? O de 70. O de 78 anos estava voando. Ele até me ligava e dizia, olha, eu estou vendo o vídeo aqui, estou fazendo minhas anotações. Esse é o primeiro ponto. Cada um aprende de uma forma. E nesse momento, Eu acho que parou aí, pessoal. Como é que tá aí? Ou vê só se para vocês mim? estão me ouvindo. Acho que. Vê se você está me ouvindo agora. Tô Voltou? te ouvindo. Tá, Tá. tô te ouvindo. Eu acho que nesse momento você tem que acalmar as pessoas. Você tem que mostrar para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que o digital assusta, e acho que é um pouco que o Antero comentou aqui colocou nos comentários, tá todo mundo com medo. E o medo não nos ajuda a aprender. O medo não nos ajuda a aprender. Boa. O medo Muito não bom. nos ajuda a aprender. Acho que o primeiro ponto é mostrar para as pessoas que a transição para o digital ela não elimina o trabalho delas na frente do médico, na frente do comprador da farmácia. Nesse momento, ela é um apoio e lá na frente ela vai continuar sendo um apoio. Segundo, o que é ser digital? É fazer uma videochamada ou é usar o WhatsApp para fazer uma propaganda? É fazer uma videochamada por WhatsApp? Você tem que mostrar para as pessoas que muitas vezes elas associam que propaganda digital é você fazer uma videochamada. Isso já desperta uma série de crenças intimidadoras, que o cara vai ter uma conexão ruim, que ele não gosta de ser incomodado, etc. A gente fala hoje tanto de marketing digital, como vender pelo WhatsApp, como vender por e-mail, como ter uma lista de contatos, como criar um grupo. E às vezes você conversa com esse representante que tem uma idade um pouco mais avançada e você pergunta para ele: você tem grupos de médicos no WhatsApp? Tenho, nossa, tem um monte de médico no WhatsApp. O que você fala com esses caras no WhatsApp? Ah, além das bobagens, às vezes eu falo que eu estou indo visitá-lo, etc. Usa esse grupo para fazer propaganda. Usa esse grupo para aprender. Pergunta para eles como eles estão se lidando. E aí você começa a ver que o cara, ele começa a abrir um pouco entendendo que ele já está inserido no mundo digital, mas ele não viu isso ainda dentro do negócio. Aí eu trago isso para o aprendizado. Eu uso hoje o WhatsApp Learning na empresa. A gente tem grupos de WhatsApps que a gente usa para envio de material rápido. Podcast, às vezes um slide com resumo de produto, uma chamada para que ele vá para um programa de estudo. Não é fácil, tá? Não é uma tarefa fácil você trazer o digital, principalmente porque na maior parte da indústria farmacêutica,
isso está acontecendo num termo que eu vi numa live semana passada, chamado gambiarra digital. Eu tirei todo mundo de campo muito rapidamente. E eu tenho que dar alguma função. Então vamos dar uma plataforma de videoconferência para eles fazerem visitação virtual. Não deu tempo de criar a cultura digital na maior parte dos laboratórios. Quando você pega multinacionais, que já tem isso muito forte na Europa e nos Estados Unidos, onde a visitação virtual e o treinamento digital é muito forte, foi menos traumático, porque já vem como política corporativa, de uma matriz. Mas no Brasil, principalmente laboratórios brasileiros, isso foi atropelado. E, naturalmente, quando você empurra algo, você desperta medos. E você desperta resistências. E aí as pessoas não aprendem com medo e resistência. Aí você tem que fazer um trabalho de rapport, de empatia. Eu digo para você, eu peguei no telefone para quase 200 representantes no último mês para saber como é que eles estavam vendo a plataforma de treinamento, como é que eles estavam estudando. Era mais um exercício de acolhimento. Era mais um exercício para mostrar para o cara, para ele se desarmar e no fim dizer, cara, se desarma que vai dar certo. Você vai gostar disso no final, entendeu? E quando você pensa assim, então, por exemplo, primeiro ponto aí que você falou, que não adianta você intimidar as pessoas, colocar no medo. Outra coisa também que você falou aí, ó, o relacionamento e a autoridade é importante, porque, por exemplo, pode acontecer que o médico, por exemplo, ou o dono da farmácia, seja bombardeado por mensagens no WhatsApp. Não ele vai dar conta. Então, ele vai ter que escolher o que ele vai ver, né? Então, sim, talvez a pessoa como autoridade, né, que ela criou e construiu durante o tempo, ela vai ter, claro, a prioridade de relacionamento com o médico ali, e acaba que ele vai ver, vai conseguir estabelecer. Então, eu acho que um dos desafios é ele também. Primeiro, ele vai ter que ver que ele vai ter que começar a aprender os conteúdos de forma online, né? Sim. Tem que aprender online porque as convenções, algumas coisas vão diminuir. E também, na hora que a indústria vê que a gente consegue lá 99% de eficiência que era o presencial para esse tema, não tem por que pagar hotel, pagar transição, parar todo mundo para fazer um treinamento que dá para fazer online, né? Perfeito. E depois ele vai ter que também saber como se relacionar com o cliente, né? Online. Porque ele não pode pegar o celular dele e sair disparando para todo mundo. Eu acho que a maioria agora aconteceu isso, né? Eu vou disparar, aconteceu. Vou disparar. Então, aconteceu. E assim, o Rocha, meu amigo Rocha, diretamente do Rio Grande do Sul, ele comenta: se não tiver relacionamento no mundo real, dificilmente terá no mundo virtual. Eu vou até um pouco além. Teve gente com relacionamento no mundo real que não soube entender o momento do cliente e saiu bombardeando mensagem. E aí pôs a perder esse relacionamento. Quando me perguntaram no time que eu treino, qual a coisa que você quer que a gente fale para os médicos e para o pessoal da farmácia? Tem gente aí da Torrent que vai dizer se eu estou mentindo ou não. Eu falei, a primeira coisa que eu quero é que você seja genuíno e pergunte para o seu cliente como é que você está. Eu não quero que você fale de produto, de condição comercial, de nada. Mas seja autêntico. Você realmente quer saber como é que o Dr. Giovanni está, como dono da farmácia Giovanni, a farmácia Sintax está? Pergunte para ele como é que você está, como é que você está lidando com tudo isso. O grande erro é a gente achar que o quê? Que relacionamento é só porque o cara abre a porta para você. Relacionamento é lidar com a emoção do outro. É se interessar por ele de forma genuína, até quando vocês não concordam. Até quando você não concorda. Esse é o grande relacionamento. E teve gente que os clientes perceberam o quê? Que era um relacionamento falso. Quando estava no consultório ou na farmácia dando condição comercial, estava legal. Mas da hora que o cara estava trancado em casa, sem paciente, sem cliente na farmácia, oi, tudo bem? Como é que você está? Olha, eu tô com uma condição, me ajuda aí, tá? Você não quer nem saber de mim, cara. Você não quer nem saber de mim? Você tá com problema aí trancado na sua casa? E é meu consultório que tá fechado? E a minha farmácia reduziu em 50% o fluxo de paciente? Eu tive que dispensar funcionário? E te digo, Giovanni, as coisas quando voltarem,
não vão voltar a ser como eram. Esse médico vai ter que receber menos paciente, porque ele não vai querer encher a sala de espera do consultório, ele vai restringir acesso de representante. Ele não vai querer aquele acúmulo. A farmácia vai restringir acesso de paciente, porque também não vai querer acúmulo. Vão ter horários marcados para receber vendedores. O que vai acontecer com isso? Se você agora não estabelecer empatia digital, você não vai conseguir estabelecer relacionamento presencial lá na frente. Então, as pessoas que usarem o digital agora para estabelecer uma conexão genuína vão ter preferência quando o presencial voltar. Essas pessoas vão ter preferência. Ó, então é o seguinte, o que é interessante aqui? Eu estudo muito tributação, né? Coisa de louco aí, mas eu estudo muito marketing, até para minha empresa mesmo, né? E uma coisa assim, tem várias estratégias de marketing. Tem funil de vendas, tem, vamos lá, vou falar aqui, copyright, que é você escrever um texto com gatilhos mentais que entra na cabeça da pessoa e transforma. Tem persuasão, tem métodos de persuasão, tem várias coisas no marketing digital. Mas de tudo que eu estudei e li até agora, eu acho que a coisa que mais faz sentido agora é a empatia digital. Não sei se você inventou isso agora, se você falou. Mas não, isso surgiu agora, tá? Às vezes assim, acontece. Empatia digital. Parece assim, contraditório, né? Mas isso existe, cara. Isso existe. Mas, porque acaba que o WhatsApp fazia a gente antes ser direto. Entendeu? O WhatsApp faz você ser direto. Eu ligo, tal, mas assim, ó, quanto custa? Me vê tanto, entendeu? Me vê tal. Beleza, vou fazer outra coisa. Então, mas agora, a gente então usava esse método para ser direto e agora a gente tem que usar os métodos existentes para a gente ter empatia digital, né? E o cara perceber que a gente pensa nele, né? Então, a gente pensa nele. Eu acho que assim, faz muito sentido. Faz muito sentido isso daí, porque... E no lado do aprendizado, Giovanni, é a mesma coisa. A gente tem que ter primeiro, não adianta a gente negar o medo que a gente tem ou a aversão ao aprendizado digital. A gente tem que reconhecer que nós sentimos isso. E tem que fazer a pergunta, como é que eu posso, já que eu não posso mudar o cenário, eu estou dentro de casa, e a empresa está mandando para mim treinamentos online, eu estou vendo que cada vez mais tem ferramentas de aprendizado online, você tem TED no YouTube, você tem a FGV dando curso gratuito, você tem a Escola Conquer dando curso gratuito. Será que só eu estou errado? Será que só eu estou errado? Como é que eu posso mergulhar nisso? E não significa reservar 2 horas do seu dia para fazer um curso. Às vezes significa reservar 10 minutos para ver um vídeo, tentar extrair algo daquilo por meio de resumo e aplicar. Significa 10 minutos para ler um material na internet e ver como é que você pode colocar isso em prática. Significa pegar o WhatsApp, fazer uma chamada com um colega seu e vocês conversarem, como é que você está aprendendo? Pô, você é um especialista em tributação, o que você tem para me ensinar no caso do meu produto que está perdendo para genérico? Aprendizagem informal. A gente esquece que nós aprendemos um com o outro. Quando eu pergunto para os meus treinandos, tem alguém que se admira que é o cara da propaganda? Pô, tem. Tem o Sandro, tem o Rocha, tem o Samuel. Legal. E você já conversou com eles para entender o que eles fazem? Não. Por quê? Ah, mas eu posso? O que te impede? No máximo ele não vai atender o telefone ou ele vai dizer, agora eu não posso falar com você, entendeu? No máximo. Mas duvide que alguém não vai ficar feliz em compartilhar a sua experiência e ser visto pelo outro como uma referência. Hoje, por exemplo, o que a gente vê muito no mercado farma? O perfil até que a gente andou estudando, o perfil do gerente de vendas, do representante. Essas pessoas, elas gostam de ser reconhecidas. Né? Gostam. Ela gosta de ser, até assim, ela gosta de ser reconhecida pela indústria farmacêutica, ela gosta de ser conhecida entre a indústria farmacêutica, ela gosta de ser autoridade naquela área que ela atua. Né? O relacionamento é uma das propriedades que ela construiu ao longo do tempo. Esse relacionamento vem a partir da criação da autoridade, né? Porque muita gente pode entrar e desistir do mercado farma porque, cara, não consegui me lidar ali, entendeu? Não, porque tem toda uma articulação que você tem que construir
né, na base da sinceridade, na base do trabalho em conjunto, que você vai construir aquilo ali, né? E aí, e aí as pessoas realmente gostam de ser reconhecidas, né? Então, por exemplo, as pessoas querem ser autoridade, querem entender, não quer ser rasa, ela quer ser mais profunda naquilo que ela trabalha. Aí vem a outra pergunta. Por exemplo, agora o RH das empresas vão começar a contratar a gente, né? E Sim. pode ser que agora o RH reavalie as pessoas e vai falar assim, cara, esse cara não se adaptou, eu vou ter que contratar outro. Pode aumentar o turnover, mas não por causa de queda de venda, mas por adaptações, né? Você acha Sim. que isso pode acontecer? Eu acho que vai ser. Isso pode acontecer, embora eu acho que não vai acontecer com muita frequência. Nós estamos vivendo num momento em que está todo mundo buscando se redefinir, né? E eu acho que nesse momento em que você vive uma situação complexa, você vai descobrir primeiro aonde as pessoas têm competências a desenvolver. Vamos imaginar que passando tudo isso, a área de RH, a área de treinamento, perceba, mais da metade do nosso time não tem a competência digital. Mas e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar ou a gente prefere desenvolver porque essa pessoa tem outras competências que nos são favoráveis? Eu acho que muita gente vai entrar em plano de desenvolvimento de competências. Se eu for olhar a indústria farmacêutica, a competência digital, a maior parte das pessoas é um incompetente consciente. Sabe que não sabe, entendeu? Aham. Vamos desenvolver junto? Aí, em cima de um plano de desenvolvimento, você vai poder dizer: essa pessoa não conseguiu se desenvolver ou essa pessoa não quis se desenvolver. E Aí, aí você vai poder, aí sim você vai poder efetivamente fazer, fomentar um turnover atrás de pessoas que já tenham esse mindset digital, digamos assim. Que porque sejam aí mais flexíveis, que estejam abertas a trabalhar com diferentes ferramentas. E o digital, Giovanni, é um ponto importante. Qual é a característica do digital? Ele não tem fronteira, ele é aberto a tudo. Quantas pessoas são abertas ao novo, a fazer diferente, a não ficar dizendo isso não vai dar certo? O Rocha colocou um ponto aqui importante: o comportamento vai demitir muita gente. Se eu não tenho, no mínimo, um comportamento em que eu me abra ao novo, ainda que eu não seja excelente em fazer o novo, mas se trata de querer se abrir para se adaptar e tentar, isso é digital. O então, digital não tem assim, fronteira. voltando um pouco aí. Então, por exemplo, você falou que a própria empresa, o RH, tem que ir mais devagar nesse momento, né? Com Sim, precaução. Porque o sim. RH pode começar a tomar um monte de decisão errada. Por que que ele está falando isso? Está ouvindo? Travou? Não. Não, Então, o agora RH, voltou. Você travou um pouquinho. até porque é o seguinte, o RH, ele não pode sair, ó, esse não vale, esse não serve, eu vou tirando, porque depois ele vai dar um tiro no pé, porque todo mundo vai estar com Vai. o mesmo problema e tem que trabalhar com cautela, né? Então, a primeira cautela, igual você falou aí, só para pontuar, né, pessoal? A primeira cautela aí que o Luiz falou foi o RH vai ter que começar a avaliar quais as competências e as fraquezas da pessoa e Uhum. fortalecer na fraqueza e envolver essa pessoa no mundo digital sem pressão e medo. Porque, igual ele Sem falou, o pressão e medo medo. não ajuda a ensinar ninguém, né? Então, Não. o RH vai Pelo ter que ser um contrário. cauteloso. E aí, depois, talvez, a seleção inicial, o RH, depois que já percebeu certas coisas que estão diferentes, as próximas contratações pode ter um critério digital também. Pode. Seja assim, cara, todo mundo tava parado esse tempo todo. Qual curso online que você fez? Aí o cara, eu não fiz nenhum. Então pode ser um sinal que o cara nunca se interessou por nada, né? Não sei se eu tô errado, porque eu não sou de RH. Não, não, faz muito sentido. Existe uma outra etapa, né? Os gestores vão ter que ter muito claro como cada colaborador interagiu com esse momento. O gestor hoje ele tem como acompanhar no sentido se a pessoa é mais reativa ou está mais aberta ao trabalho e ao estudo de maneira digital. Ele vai ter que ter um papel muito importante no sentido de defender os colaboradores e de fomentar o desenvolvimento dos colaboradores para lá na frente dizer, olha, talvez aqui a gente teve uma evolução,
talvez aqui a gente vai ter que fazer uma substituição. E quem for contratado vai ter que saber responder como é que ele se porta no mundo digital. E aqui entra um outro ponto. Rede social. A gente ainda está falando muito pouco disso, né? As pessoas, elas hoje são avaliadas por como elas se comportam em rede social. Não se trata de censura, mas se trata de imagem. Pessoas que são muito reativas ou pessoas que são até um pouco fanáticas em rede social vão ser associadas a menos chance de serem contratadas. Isso é um fato. Tem gente que acha que é invisível, né? Vai lá, comenta. Que ninguém tá olhando, entendeu? E você tem um cenário, por exemplo, quando um currículo teu chega no RH, antes como era? Você olha o currículo, beleza, gostei. Ligo para a pessoa, chamo para uma entrevista, certo? Hoje tem um passo antes. Eu olho o currículo e aí eu acesso o LinkedIn dessa pessoa, vejo como é que é a vida dela no LinkedIn, quem escreveu depoimentos para ela, o que ela compartilha, o que ela lê. Aí eu vou atrás do Instagram dela, eu vou atrás do Facebook dela. Aí eu tomo uma decisão se eu ligo ou não para essa pessoa. Que legal, cara. Legal demais. E então, assim... Um cuidado muito grande que eu percebo, Giovanni, as pessoas acham que ser digital é só acessar a videoconferência. Ser digital é zelar pela sua imagem digital também. O que você é na rede social diz muito sobre você no ambiente de trabalho e na convivência com seus clientes. Certo. E isso pode ser para o bem ou para o mal. Verdade. Aí outra pergunta aqui, vai ter várias perguntas aqui, tá? Bora! A outra pergunta é o seguinte, olha, a indústria, nada a ver com tributação agora, hein, pessoal, mas é uma coisa que tá lá. A indústria, ela sabe que as pessoas mudaram de uma hora para outra. Mudou. Puf. Sim. Pessoas acostumadas, a pessoa criou aquilo lá, viveu aquilo lá, construiu aquilo lá. Igual eu construí a minha empresa, meu relacionamento, a minha vida era viajar o tempo todo, eu não conseguia nem parar para pensar, né? A indústria vai ter que cuidar um pouco do lado emocional, do equilíbrio emocional das pessoas, vai começar assim, ter que, cara, a minha equipe pode estar desequilibrada emocionalmente por causa da mudança, que eu falo assim, ó, o cara não sai mais, o cara não conversa mais, o cara não aperta a mão mais, o cara agora ele tem que fazer por WhatsApp, isso vai gerar um certo nervoso, um certo desconforto, e emocionalmente ele tem que ir aos poucos se adaptar. A indústria vai ter que pensar nisso também, não? Sim, eu diria que isso já está acontecendo, tá? Você tem pessoas que, por exemplo, dizem assim, olha, mas a cidade, na região que eu atuo, não tem casos de Covid. E eu tenho um médico me dizendo que está atendendo o consultório. Eu não posso ir lá? Não, a empresa está mandando você ficar em casa. Ah, mas não tem, eu quero ir, eu não aguento mais ficar em casa. A empresa está dizendo para você ficar em casa. Eu entendo que esse é um momento, e esse momento vai perdurar, que você tem que cuidar do emocional das pessoas. E como é que você cuida do emocional das pessoas? Primeiro, mostrando que você está preocupado com ela, mostrando o porquê delas têm que ficar em casa. Gestores vão ter que ter uma palavra de acolhimento, vão ter que ter uma palavra que talvez em algum momento deixe um pouco a cobrança de resultado de lado para entender como é que a pessoa está, para estabelecer uma relação de empatia e confiança. Gestores, quando tudo começar a voltar ao normal, vão ter que mostrar para os seus representantes que eles vão ter que engatar a primeira marcha, mas eles vão ter que demorar para chegar na quinta, entendeu? Senão eles vão com muita sede ao pote, e não é esse o objetivo. Gestores têm que começar desde já a mostrar para os colaboradores que, assim, eles podem não querer aderir à mudança, mas a mudança é inevitável, e o mundo está mudando. E se eu nego a mudança num mundo que muda, quem sofre sou eu. Em algum momento isso se volta contra mim. Eu posso negar a mudança, mas eu vou ter que pagar as consequências. Então eu posso ter alguém que hoje está reativo, xingando o gestor, xingando a empresa, que quer visitar, que droga ficar em casa. É uma escolha sua.
A empresa vai continuar atuando com você da mesma forma, o gestor vai continuar atuando com você da mesma forma. Mas isso vai dizer muito sobre você quando tudo voltar ao normal, infelizmente. Eu já lidei com muita gente que, por exemplo, diz assim, eu não vou treinar à distância, eu não vou estudar. Eu não obrigo, Giovanni, eu não posso obrigar ninguém a fazer um programa de treinamento. Eu já tentei obrigar ao longo da minha carreira, mas eu não posso responder pelas escolhas dos outros. Se a pessoa não quer, é uma escolha dela. Em algum momento, as consequências aparecerão, desde uma falta de preparo até a decisão por uma promoção ou até a decisão por uma substituição. E eu vejo da seguinte forma, eu vejo que muitas empresas, a maior parte das empresas, não estava esperando que as coisas fossem acontecer. As empresas também estão aprendendo a lidar com a Covid-19. Nenhuma empresa queria estar com todo mundo trancado dentro de casa, tendo que postergar home office. Ninguém queria. Todo mundo queria estar com a vida. A indústria não queria isso. Mas a indústria, nesse momento, ela está zelando pelo bem mais valioso que ela tem, que é o colaborador. Certo. E muitas vezes esse cara não zela por isso. Aí é complicado, né? Nossa, é muito complicado. É as escolhas. Outra pergunta aqui. Por exemplo, você vai lá, responsável por treinamento, contrata um treinamento, né? E aí você monta o corpo do treinamento, né? Sim. E aí não deu certo. Estou falando online, não deu certo. Os escopos vão ter que se mudar o tempo todo para adaptar até dar certo. Como é que... Exemplo, né? Estou falando assim, estou fechando alguns treinamentos online aqui, aí eu tenho uma plataforma online de treinamento. Aí o que está acontecendo comigo? Eu fecho um escopo, eu falo, eu vou trabalhar 10, né? Vamos lá, vou trabalhar 10, né? Quando vê, teve gente que perguntou mais, aí você tem que criar outros vídeos, aí você faz o vídeo, a pessoa tem uma pergunta em cima do vídeo que você acabou de construir baseado na resposta dela. Claro, ela estava aqui, ó. Aí ela tinha dúvida, aí ela subiu para cá. Na hora que ela teve essa dúvida, agora ela tem uma outra dúvida, porque ela não sabia disso, né? E aí, então tá bom, vamos marcar uma live. Entendeu? Estou falando assim, as empresas que aplicam treinamento e os gerentes de treinamento vão ter que ter essa flexibilidade para atender o objetivo final que é ensinar. Como é que vai ser isso daí? Vão, e a gente vai ter que caminhar com dois extremos, tá? Primeiro, oferecer conteúdo demais não funciona. Imagina que você, olha, a tua plataforma tá lá, um monte de vídeo, podcasts, vai lá e consome todo esse material, e aí a gente vai fazer uma live e vai fazer uma avaliação. Não vai dar certo. Esse é o momento de você ter uma curadoria de conteúdo. Excesso de conteúdo desperta medo e desperta raiva. Pô, vou ter que olhar tudo isso aqui? Então, esse é um ponto. Por outro lado, qual é o conteúdo que faz sentido nesse momento? Por exemplo, nós fizemos um treinamento com um dos times há 2 semanas atrás. A gente contratei um médico e combinei com ele. Eu não queria uma aula tradicional. Vamos fazer uma live? Tipo isso que nós estamos fazendo, entendeu? E, cara, não tinha apresentação. Era bate-papo em cima de caso clínico e respondendo dúvidas das pessoas, entendeu? Quando você pega a avaliação de reação, adoramos o formato. Mas aí eu tenho que entrar como treinador. Qual foi a efetividade desse treinamento? Muito baixa. O cara não vai aplicar isso agora. Ele não vai aplicar agora. Porque ele não está fazendo contato com o cliente para passar essas informações. O contato é mais no sentido de entender o momento, convidar para um evento digital. Não é uma propaganda como a gente efetivamente entende que é. Certo? Mas, para acalmar um pouco o ânimo da galera que quer treinamento e que muitas vezes ficou com aquela dúvida do dia a dia parada, foi bom. Então, assim, foi produtivo, mas em termos de efetividade, o quanto isso vai virar uma abordagem e quanto isso vai virar resultado, é baixo. E a gente tem que aprender, nós, como área de treinamento, a lidar com essa frustração também. Primeira coisa que você falou aí, ó, muito conteúdo
Deixa a pessoa com Baixa medo. adesão. Deixa a pessoa com medo. Aí acontece, talvez você tenha aquele plano de muito conteúdo, mas é Sim, melhor ir dando aos pedaços. É uma técnica? aos Seria uma técnica? pedaços. É uma técnica, é uma técnica. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um treinamento de um produto, certo? Eu tenho 4 aulas em vídeo, 4 módulos de PDF e quero fazer 2 avaliações, entendeu? Vamos supor que eu coloco tudo à disposição do cara e digo, daqui a uma semana a gente se encontra para fazer a avaliação, tá? Sabe qual vai ser, em média, a adesão desse cara ao conteúdo de treinamento? 20%. Só 20% das pessoas vão olhar todo o material. 80% no máximo vão olhar 2 materiais, de 8. Então vamos lá. Giovanni, segunda-feira eu vou disponibilizar um vídeo 8h30 da manhã, tá? Eu quero que você veja esse vídeo até meio-dia, 2 da tarde, eu vou estar ao vivo numa live para tirar dúvidas sobre o vídeo. Aí nós vamos debater o vídeo e no final eu vou fazer um fórum de dúvidas. Beleza. Na terça, outro vídeo e aí tem um material de leitura. Na quarta eu faço uma live para debater a segunda e a terça e ter uma avaliação na quarta. Na quinta eu faço uma live para debater a avaliação. E aí eu lanço uma nova avaliação. Pensa num médico assim, assim, assim. Como é que se aplica isso agora? Aí o pessoal comenta, etc. E a gente entra ao vivo. Na sexta, eu trago numa live um médico para eles debaterem o conteúdo. Eu entreguei metade do meu conteúdo em uma semana, mas eu envolvi as pessoas. Muito legal. Você fez o conteúdo, você vai dando o conteúdo, só que você vai. Isso. Até Você porque vai distribuindo aos poucos. até porque nessa Isso sim. discussão, essa discussão que Isso, você vai ter aí, sim. pode ser que você esteja gente que esteja assistindo o quinto vídeo, já até esqueceu do primeiro, né? Pois Quer dizer, a gente é, tem que ver tudo de exato. uma vez. Faz muito sentido, faz bastante sentido isso aí. Isso é uma técnica que se chama microlearning. Você vai dando em pílulas o treinamento e você vai criando cenários para envolver as pessoas. O que você percebe? Primeiro, se eu dei um tempo para ele consumir aquele material. Não é aquela coisa, olha, eu disponibilizei o vídeo, em 20 minutos a gente vai debater o vídeo. Eu estou dando 3 horas, entendeu? 3 horas. Eu consigo envolver a pessoa. Ela não vai poder dizer que ela não teve tempo. E eu preciso, com o treinamento, criar um contrato de compromisso. Você quer tempo para consumir o material? Eu te dou o tempo. Mas eu preciso do máximo da sua atenção e do seu compromisso, que você vai ver o material e você vai trazer um debate relevante para mim. Muito legal mesmo. E E faz assim, todo porque, sentido, né? Giovanni, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa pandemia, as áreas de treinamento estão sendo muito demandadas. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Está todo mundo em casa? Vamos disponibilizar treinamento. Cara, conteúdo demais não ajuda ninguém a aprender. Conteúdo Legal demais. demais não ajuda ninguém a aprender. Tanto Então, vamos lá. que... Vamos lá. Vai dar mais trabalho, não vai? Se você for ver. Vai, Vai dar mais vai. trabalho. Olha os meus cabelos brancos. O digital, gente, então muita gente estava pensando que o digital é escala. Vamos pensar o seguinte: a maioria das pessoas hoje, você olha na internet, né? Hotmart, o pessoal, cara, monta um curso, vendo para milhões de pessoas, milhares de pessoas, Sim, ganho muito dinheiro e paro, tiro férias, né? Só que o modelo mais. Aí você entra lá, tem 150 vídeos, né? Você nem consegue reclamar, né? Porque fala assim, ó, cara, eu não posso reclamar, porque o problema está comigo, porque eu vi, sei lá, sim. 50 vídeos, né? Eu consegui ver 50. Então gera essa frustração na pessoa, ela não vai reclamar, porque Zero. ela falou, pô, só consegui assistir 50, né? Tinha 200. E por outro lado, então agora o que você está falando, assim, agora a questão é ser eficiente, alcançar o resultado via digital. Vai dar mais trabalho. Pode ser que tenha um custo diferente, né? Custo diferente que eu falo. Não vai ter hotel, não vai ter translado, não vai ter algumas movimentações, refeição, tudo. Por outro lado, unitariamente, o curso em si pode sair mais caro para alcançar a efetividade, certo? Porque ele vai ter que Sim, ser muito mais acompanhado
muito mais Sim. trabalhoso para chegar ao resultado. Mas É, é excelente essa é, visão. você tem um ganho de escala, porque as pessoas consomem melhor o treinamento e você consegue sentir o nível de aprendizado, mas dá mais trabalho. É uma coisa você entregar o treinamento massificado, mas aí é uma escolha de cada área de treinamento, de cada gestor de treinamento. Esse modelo, por exemplo, no meu caso particular, ele me dá 10 vezes mais trabalho, mas eu não quero só entregar volume, eu quero entregar resultado. Eu quero ter alguém na ponta que efetivamente possa ser medido. Ele saiu desse estágio de resultado, ele aprendeu, treinou e foi para esse estágio de resultado. Então, se for me dar mais trabalho, mas eu garantir a entrega do resultado, isso me ajuda porque eu também estou construindo uma área de treinamento estratégica. E esse é o ponto. A indústria farmacêutica pós-Covid vai precisar de áreas de treinamento que entreguem estratégia para o negócio e não apenas conteúdo. Muito legal. Conteúdo tá, e o conteúdo ele tem que ser pensado, né? Tem que pensar, a pessoa tem, você tem que fazer o seguinte, você tem que dar um trabalho para a pessoa, dar o tempo dela fazer e dar a Sim, possibilidade dela questionar e perguntar, né? é Agora, lógico. se você deu tudo isso e a pessoa não foi, aí você começa a avaliar a pessoa, né? E o método Começa a também, né? avaliar. E assim, existe hoje os programas de treinamento digital corporativos, não o exemplo que você citou, que a pessoa comprou um curso, entendeu? Ela pagou o curso, ela tem que justificar o investimento para ela mesma, né? Mas vamos É, pensar alguém que está num programa corporativo 100% digital e você tem uma taxa de adesão inferior a 50%. Você tem um time de 100 pessoas que tem que percorrer o programa, só 50 fazem o programa, 50 não fazem. E aí, o que você faz com as pessoas? Você bota pressão? Você pode até botar pressão, mas elas vão aí, em vez de não acessar, vão acessar um material. Continuam com a baixa taxa de adesão. Será que eu não preciso entender o porquê que essas pessoas não estão acessando o material? É algum problema tecnológico? Elas não sabem onde está? Elas não sabem como ver? Elas não estão vendo valor no conteúdo? Elas têm um problema com a didática do conteúdo? Dá trabalho. Mas isso, até para fazer um gancho na Rosana, que é a minha amiga aqui, que é especialista em experiência do cliente, aham. eu tenho que zelar pela experiência do meu cliente. E o treinando é o meu cliente. Dá um trabalho do cão, entendeu? Mas Ó, eu tenho que fazer isso, entendeu? ó, bem interessante, ó. A gente trouxe aqui o Luiz para trazer algumas soluções aqui para gente. E na verdade o Luiz trouxe verdades, né? E a verdade é que vai ficar mais complicado e mais trabalhoso para alcançar o mesmo resultado. Então a gente tem que ter a Vai, cabeça aberta para isso. Então, por exemplo, o desafio do RH vai aumentar muito, né? vai. Porque não adianta o RH botar medo e pressão, no final, se ele não gerar resultado, não adiantou nada, né? A equipe de treinamento, né? As pessoas de treinamento agora, os caras que conseguirem passar e entender tudo isso e superar isso, com certeza vão ser pessoas muito mais bem vistas, mais reconhecidas do que outras pessoas que vão ficar ali na resistência. Então, o cara vai ter que entender muito mais do que é hoje, né? Hoje você Sim, entrega muita responsabilidade na mão do treinador, né? Que você contrata, não é isso? Agora sim, caiu muito mais em você, porque você tem que falar sim. assim, o que não deu certo? O cara é bom, o cara que treina. Então, você vai pegar muita gente técnica que não tem método para a internet, não é isso? Exato. E aí é um Aí, ponto que acho que tem que ser dito. Tem um ponto que tem que ser dito. O vendedor, o propagandista, o que é mais importante nesse momento? Ele saber vender o produto dele para o cliente ou ele saber usar as ferramentas digitais para mudar a forma como ele vende para um cliente que também está aprendendo a lidar com o digital. Os dois estão aprendendo a lidar com o digital. Os uhum, dois. Os dois. O cliente e ele, entendeu? estão tudo E sendo muitas vezes a gente bombardeados. Né? está todo mundo sendo bombardeado. É o excesso de informação. E o excesso de informação só causa mais resistência, entendeu? Se eu Uhum. preciso ter uma informação que atenda a necessidade do meu cliente, que tenha um impacto, que seja altamente relevante e que queira fazer com que ele fale comigo. No fundo, esse cliente está perguntando uma coisa: por que eu deveria dar atenção a você?
Cara, você não sabe o que eu vou fazer. Eu não Depois sei o dessa que você vai fazer. Mas assim, ó, depois dessa live, eu vou falar para você, eu gosto de coisas práticas. Depois dessa live, eu tenho um treinamento marcado digital com a indústria Uhum. farmacêutica. Depois desse treinamento, segunda-feira, eu vou ligar para a moça e vou falar: olha, não vamos disponibilizar mais todo o conteúdo. Vamos disponibilizar um pedaço, depois a gente faz a avaliação. Mas se tem gente que já sabe tudo, vai ter que esperar, né? E aí eu vou disponibilizar em pedaços. Então, eu tô falando assim, isso que eu gosto, entendeu? De coisas Uhum. reais e práticas, né? Porque senão tem muito palestrante que fala coisas e coisas que você não consegue pôr nada no dia a dia. E você realmente está trazendo aí essa palestra que você está dando via live, né? Vamos pensar uma palestra, né? Live, entrevista, live. Palestra? Opa, estamos aí. Isso daí, cara, é essencial para todo mundo. Eu vou pôr isso no YouTube, depois eu vou pôr no Claro. Facebook e depois eu vou investir um dinheiro patrocinado nisso daí para várias pessoas de treinamento ver esse vídeo, porque realmente o que você trouxe aí de reflexão aí, de visão, evita que a pessoa fique errando muito. Se a pessoa começar a entender o que você falou, ela não precisa ficar batendo a cabeça para chegar na conclusão que você está chegando agora, para gente. Então, acho que é fundamentalmente isso que eu penso aí, Belato. Não sei se Com faz sentido. certeza. Eu acho que faz muito sentido. Eu vejo que assim, que todos nós temos sempre uma intenção de entregar o nosso melhor, né? E nesse momento em que a gente está com um ambiente um pouco tenso, complexo, sem saber como é que a gente tem que ter um pouco de discernimento e reflexão. A reflexão é, nada impede, nada impede que eu aprenda o tempo todo. Eu só preciso definir o que eu quero aprender, por que eu quero aprender e o que eu vou fazer com isso. Muito legal. Repete aí, Assim, não repete é de novo. o que eu quero Repete aí pro aprender, pessoal. por que eu quero aprender. Vamos lá, o que eu quero aprender, por que eu quero aprender e o que eu quero fazer com isso. Você não pode dissociar o aprendizado de uma ação. As coisas que eu Uhum. aprendo, quando eu leio um livro sobre negociação, não é porque eu estou com o tempo sobrando, é que eu quero ter técnicas para melhorar minha negociação na frente. Quando eu leio um como fazer amigos e influenciar pessoas, que tem técnicas de entonação de voz, de escutativa, é porque eu quero melhorar minha comunicação com as pessoas. Quando eu Uhum. leio um livro sobre mecanismo de ação de antidepressivos, é porque eu quero entender isso para transformar num argumento de venda perante o meu médico, entendeu? Sempre Uhum. você tem que criar uma ação. Não há. Eu tenho uma conta que eu faço, tá? Informação sem reflexão não vira conhecimento. Conhecimento sem ação não vira melhoria. Depois você me manda no WhatsApp aí que eu vou pôr isso no vídeo, tá? Mando sim, mando com certeza. Porque assim, existe um mito, tá? Ninguém tira o conhecimento de você. Tira. Experimente não praticar. Verdade. Se não praticou, não Experimente tem não culpa praticar. nenhuma, né? É igual uma estante de livro, Experimente né? não Todo praticar. conhecimento ele não É, serve para nada. Não toma ação é isso nenhuma, né? aqui. Qual a função disso aqui se eu não transformar isso em ação? Zero. Exatamente. Zero. Então, foi interessante aí pra gente. A live tá acabando aqui, eu acho que deve faltar Opa, uns 2 minutos. Foi muito rápido. opa. Foi rápido, né? É. O dia que o Mas, Instagram aprender a liberar 4 horas de transmissão, no mínimo os sertanejos encontraram um novo canal para fazer transmissão. então é o seguinte, eu acho assim, foi super interessante, super interessante. Foi realmente assim, muita coisa vai mudar. As pessoas têm que se adaptar à mudança, mas tem muita reflexão que você passou aí, que vai ser responsabilidade dos gestores, né? Os gestores agora eles vão ter muito mais trabalho. Eles vão ter que vai ter Vão. que ter o equilíbrio emocional, vai ter que ter entender se aquilo está sendo efetivo ou não. O aprendizado vai ter responsabilidade dele também, de entender se aquele método que ele está aplicando funciona ou não. E é isso Sim. aí, falta 30 segundos aí. Você quer fazer uma finalização? Quero assim. Cada pessoa também é responsável pelo seu aprendizado. Então, não terceirize o aprendizado. Pergunte para si mesmo: o que eu não sei hoje
Ou o que eu quero melhorar? Se você souber responder essas perguntas, você já vai conseguir definir algumas estratégias para aprender. Beleza. Syntax.com